Olá, magnífica! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente tem uma peça especial que você vai aprender a fazer, que é a bolsa Luna. É essa bolsa aqui maravilhosa. Eu desenvolvi ela para uma cliente que me pediu uma peça exclusiva e eu desenvolvi junto com ela essa bolsa. E devido a tanto sucesso de vendas, eu resolvi trazer aqui gratuitamente para vocês no canal do YouTube um tutorial completo ensinando a fazer essa peça aqui que é maravilhosa e é super rentável. A bolsa Luna é dividida em 3 partes e a gente vai aprender a fazer nesse vídeo as 3 partes e a costura dela. Se você quiser aprender a fazer essa alça maravilhosa também, que é uma alça de mão, você pode ir lá no meu Instagram e assistir o vídeo. Vou deixar o link na descrição para que você possa ir lá e aprender a fazer essa alça maravilhosa aqui também. E para fazer a bolsa Luna, eu usei os fios da Meliá. Esse daqui é o cor rosa Barbie, que é uma cor super delicada. E para bolsa eu indico muito utilizar fio premium, porque deixa a peça muito mais leve e com acabamento muito mais de qualidade. Então bora lá aprender a fazer a nossa bolsa. Então para fazer a nossa bolsa Luna, eu escolhi o fio da Meliá. Esse daqui é a cor rosa Barbie. Ele é um rosa bem bonito. Agulha número 7 milímetros para fazer essa bolsa. Cola Tec Bond, essa cola é muito boa para colar, fazer os arremates. E uma tesoura para poder arrematar também. Então a nossa bolsa Luna, a gente vai fazer ela em 3 partes. A gente vai fazer a parte da frente, a parte de trás e o fundo junto com as laterais da bolsa. Vocês vão entendendo no decorrer do vídeo e eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer essa primeira parte dela. Então 2 partes da bolsa vão ser iguais. Então essa parte que eu vou ensinar agora nessa parte do vídeo, você vai repetir ela 2 vezes, a mesma peça. Então eu já tô aqui com o meu fio e eu vou começar fazendo 10 correntinhas, já contando com o nó inicial. Então eu já fiz um aqui, vou fazer mais 9 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, a gente vai virar aqui do lado avesso das correntinhas, ó. Ele vai ficar com essas voltinhas atrás de cada correntinha. E a gente vai afrouxar um pouquinho aqui essa última que tá na agulha. Vou vir aqui, ó, vou pular essa primeira voltinha do lado avesso das correntinhas. Vou vir na segunda correntinha. E vou colocar a minha agulha aqui, ó, vou introduzir ela por baixo, laço o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou fazer dessa forma até chegar aqui no final. Então, vou vir no próximo, ó, pegando embaixo dessa voltinha, no avesso das correntinhas, laço o fio, faço um baixíssimo. Nessa parte é interessante até que você não aperte muito, não faça muita tensão na hora de você fazer as correntinhas, e nem na hora de você fazer o ponto baixíssimo aqui. Porque depois você vai precisar introduzir a agulha pra gente dar continuidade na peça. E se você fizer muito justo, você vai ter dificuldade, tá? Eu até indico que caso você tenha um pouco de dificuldade para introduzir a agulha aqui por baixo, pode pegar uma agulha de numeração menor para fazer isso, mas sempre lembra de deixar mais frouxinho esse ponto, tá? Então, lacei aqui e fiz um baixíssimo. E ele vai ficando aqui com esse resultado. Então, eu vou seguir fazendo da mesma forma até chegar aqui no final. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou fazer 8 pontos baixíssimos e ele vai ficar dessa forma, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sobrinha aqui do início das nossas correntinhas, vou laçar ele e vou passar por dentro aqui desse último ponto que eu fiz. E vou dar uma puxadinha. E aí vai ficar assim a nossa peça, ó. Agora, eu vou pegar uma agulha menor para ficar mais fácil de explicar. Vou pegar essa daqui, que é 5,5 mm, só para poder fazer essa próxima carreira, para ficar mais fácil de explicar.
Então, eu vou vir aqui agora, ó, nesse primeiro pontinho, que é o nosso nó inicial. Vou passar minha agulha aqui por baixo dele, ó. Vou sair bem no meio dele. Vou puxar o meu fio e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Aqui eu vou sempre ajustando, tá? Porque a tendência é que ele queira soltar. No final, a gente vai esconder esse fio aqui para ele não ficar soltando igual ele tá aqui agora. Mas conforme você for fazendo, toma cuidado para ele não soltar daqui, tá? Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos em cada correntinha aqui. Então, eu já fiz meu primeiro ponto baixo. Vou passar minha agulha aqui, ó, por baixo desse próximo ponto. Laço, vou fazer mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Se você for pegar uma agulha menor, igual eu fiz aqui, você deixa esse ponto mais frouxinho, porque o diâmetro dessa agulha que eu tô utilizando, ele é menor do que a que eu tô usando para fazer a bolsa, que é de 7 milímetros, né? Então, para que meus pontos fiquem num tamanho proporcional depois, eu tô fazendo ponto aqui, ó, passando a agulha aqui por baixo dessa voltinha, e tô deixando um pouquinho mais frouxo do que o ideal aqui para essa agulha, tá? Para ele ficar um ponto um pouquinho maior mesmo, porque quando eu vir com essa agulha novamente na próxima carreira, ele já fica os pontos no tamanho proporcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cheguei aqui na quina, ó, na primeira voltinha aqui, e aqui eu vou fazer um aumento, tá? Eu vou fazer um aumento triplo, então eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Quando você for finalizar as suas correntinhas aqui no início, para fazer os pontos baixíssimos, eu pedi para deixar um pouquinho justo essa correntinha, que é a correntinha da virada, justamente para isso, porque você vai precisar fazer um aumento triplo aqui na voltinha, e se ela tiver muito justa, você vai ter um pouco de dificuldade para fazer também, tá? Então, eu vou voltar agora para o meu tamanho de agulha normal, e vou voltar fazendo pontos baixos aqui até o final da carreira, tá? Pegando as voltinhas aqui também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dou uma puxadinha aqui, para ele ficar bem presinho, e a nossa parte da bolsa ficou dessa forma, arredondada aqui e aqui retinho embaixo. Agora a gente vai fazer o seguinte, uma correntinha, vou virar o meu trabalho, ó. Então, por que a gente fez os pontos baixíssimos lá no início? Primeiro, para que a gente pudesse trabalhar dos dois lados da peça, e segundo, para ele ficar com esse detalhe aqui também no verso, ó. A gente pode deixar na parte da frente na hora de montar a nossa bolsa, fica um detalhe bem bonitinho. Então, eu já fiz a minha correntinha, vou subir um ponto baixo, aqui eu vou pular esse primeiro ponto, ó, vou vir no próximo, um ponto baixo, e eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui. Então, minha correntinha inicial já conta como o primeiro ponto baixo, então eu já fiz 3 pontos baixos, eu vou fazer 9 pontos baixos aqui no total. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, como a gente quer que a nossa bolsa ela fique arredondada aqui nessa parte de cima, a gente sempre vai fazer os aumentos aqui nessa parte. Então, se aqui na última carreira eu fiz 3 pontos baixos no mesmo ponto, um aumento triplo, agora eu vou fazer 3 aumentos normal. Então, eu vou vir nesse primeiro ponto aqui, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, meu primeiro aumento. Então, todas as nossas sequências de aumentos vão ser por 3 vezes, porque a gente iniciou aqui com 3 pontos no mesmo ponto. Então, a gente deu início com 3 pontos. Então, a nossa sequência por todas as carreiras vai ser de 3 sequências. Então, eu fiz o meu primeiro aumento, vou vir no próximo ponto, vou fazer
meu segundo aumento com 2 pontos baixos, ó. E vou vir no próximo e vou fazer meu terceiro aumento. Dessa forma. E aí, vejam que ele já tá arredondando aqui. Agora, eu vou virar aqui e eu vou voltar fazendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, pegando bem aqui, ó, embaixo dessa voltinha desse último ponto aqui. Dessa forma. Ó, vou ajustar aqui, ajeitar na mesa, ó. A parte de baixo tá ficando retinha e aqui a gente tá arredondando. Então, a gente sempre vai fazer essa sequência, tá? Vou fazer mais uma correntinha, então toda vez que a gente for virar, faz uma correntinha. Virei meu trabalho, vou pular o primeiro ponto, vou vir no segundo, vou fazer 8 pontos baixos, porque a minha correntinha já conta como um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz o segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a gente sempre vai começar com 9 pontos, para daí a gente fazer os aumentos, e vou finalizar com 9 pontos para encerrar a carreira. Agora, a gente vai fazer sempre uma sequência. Então, se aqui a gente fez 3 aumentos, agora a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Vai ser essa sequência por 3 vezes. Como eu falei, em todas as carreiras a gente vai fazer a mesma sequência de aumentos por 3 vezes. Então, eu fiz 9 pontos baixos, agora eu vou dar início à minha sequência de aumentos. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, vou vir no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Então, já fiz 2 vezes essa sequência. Um ponto baixo e no próximo, um aumento. E agora, eu vou voltar fazendo pontos baixos aqui sem aumentar. Vou fazer 9 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o último a gente pega bem no meio aqui desse último ponto, 9. E tá ficando dessa forma, ó. E aqui aquele detalhe que eu falei pra vocês, ó, que fica bem legal porque a gente fez os pontos baixíssimos lá no começo. Novamente, uma correntinha para virar, vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, aliás, 8. Porque a correntinha inicial é um primeiro ponto baixo. Então, eu fiz 8 para completar 9 pontos baixos aqui, tá? Então, se nessa última carreira a gente fez uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, agora eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes também. Então, eu vou fazer aqui no próximo um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo. Então, eu fechei 2 pontos baixos e vou vir no próximo e vou fazer um aumento. Novamente, um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo e no próximo um aumento. No próximo, um ponto baixo, mais um ponto baixo e no próximo um aumento. E ele tá arredondando a nossa peça, ó. Então, eu fiz essa sequência por 3 vezes. Eu fiz primeiro os 9 pontos baixos, contando com a nossa correntinha inicial. Então, a correntinha inicial mais 8 pontos baixos.
Aí, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. E agora eu fecho com 9 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a nossa peça tá crescendo, ó. Ela tá ficando bem retinha embaixo e bem arredondada aqui em cima. Uma correntinha para virar, que já é o nosso primeiro ponto da próxima carreira. E vou fechar aqui com mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Então, agora a nossa sequência é de 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora, um aumento. De novo, 1, 2, 3 pontos baixos. E no próximo, um aumento. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo um aumento. E agora eu vou fechar aqui com 9 pontos baixos. Então a gente vai seguir fazendo essa sequência de aumentos até a gente chegar em 6 pontos baixos e um aumento aqui. Então eu fiz 3 pontos baixos e um aumento. Agora a próxima eu vou fazer com 4 pontos baixos e um aumento. A próxima, 5 pontos baixos e um aumento. E a última, com 6 pontos baixos e um aumento. Lembrando sempre que a gente vai fazer sempre uma correntinha para virar a nossa peça. E a partir dela eu vou fazer mais 8 pontos baixos. Então eu vou totalizar 9 pontos baixos no começo. Vou fazer a minha sequência de 3 repetições. E vou fechar com 9 pontos baixos, tá? Eu vou fazer mais uma aqui com vocês. E depois as outras duas eu vou fazer por aqui. E aí eu volto pra gente finalizar a nossa bolsa. Então, eu vou fazer uma correntinha aqui pra virar. Virei meu trabalho e vou fazer 8 pontos baixos. Vai totalizar 9 pontos baixos com essa correntinha inicial. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, se aqui na última carreira a gente fez 3 pontos baixos e um aumento, na próxima, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo, um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4, no próximo, um aumento. No próximo, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo, um aumento. Então, é a sequência de aumentos a gente vai fazer sempre por 3 vezes. Vocês podem reparar que eu fiz 3 vezes aqui. 4 pontos baixos, um aumento. 4 pontos baixos, um aumento. 4 pontos baixos, um aumento. Então, deu 3 vezes a sequência. Vou fechar aqui com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó. Então, eu vou fazer mais uma sequência aqui com 5 pontos baixos e um aumento e mais uma carreirinha com 6 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fechar com a primeira voltinha. Então, 1, 2,
3, 4, 5, 6, e eu vou fazer mais 2, que vai totalizar 8 carreiras no total, tá? Vou fazer essas 2 carreiras por aqui. Quando eu finalizar, eu volto pra gente dar sequência. Então, eu finalizei aqui as 2 últimas carreiras, eu fiz até chegar em 6 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Sempre comecei com 9 pontos baixos, fiz as 3 sequências de aumento e finalizei com 9 pontos baixos, para ficar bem certinho, tá? Então, você vai analisar aí, tem que começar e finalizar com a mesma quantidade de pontos. O que eu fiz aqui? Eu peguei alguns marcadores. Aqui, se você não tiver marcador, você pode marcar com o próprio fio, tá? Você pode passar o fio aqui e fazer um nozinho. Eu deixei aqui uma quantidade de 18 pontos, que vai ser a abertura da nossa bolsa. Porque aqui a gente vai costurar essa lateral aqui e essa parte do fundo, e aqui vai ser, a nossa peça vai ficar assim. Então, por isso que eu fiz 2 partes iguais, ó. Então, eu tô aqui já com o meu outro lado pronto. Esse vai ser um lado da peça, esse aqui vai ser o outro lado. Então, a gente vai vir com ela, eu vou só arrematar aqui antes. Então, eu finalizei aqui, eu vou arrematar para ficar mais fácil de mostrar. Vou puxar aqui já. Então, basicamente, a nossa peça ela vai ser dessa forma. Um lado assim e o outro lado aqui. Agora, a gente vai fazer o fundo dela e a lateral junto. Então, a gente vai fazer uma única peça que vai vir fechando a lateral e o fundo dela e essa outra lateral. E a costura do fundo e da lateral vai vir até aqui. Porque aqui vai ser a abertura da bolsa. Então, quando eu abrir ela aqui, vai ser 18 pontos que eu vou ter aqui na abertura. Então, como que eu fiz essa contagem dos 18 pontos? Eu peguei bem centralizado aqui ao início, bem no olho aqui, e parei aqui. Joguei 9 pontos para um lado, marquei, joguei 9 pontos para o outro e marquei. Fechei com 18 pontos, tá? Então, você pode fazer dessa forma, para a gente saber aonde vai estar a abertura da bolsa. Você pode marcar os 2 lados. E depois, quando a gente fizer a costura aqui, a gente vai fazer mais um acabamento final aqui para deixar um detalhe na bolsa. E aí vocês vão entender melhor também. Agora eu vou reservar essas 2 partes, a gente vai fazer a terceira parte da nossa bolsa, que é o fundo e essa lateral aqui dela, tá? Mas antes de eu reservar essas 2 partes, eu vou medir aqui com vocês, só pra gente confirmar a medida que ficou. Então, ela ficou com 22,5 centímetros na largura, tá? Isso pode variar de acordo com o fio que você estiver trabalhando e de acordo com o tamanho do seu ponto também, tá? E o tamanho da agulha que você estiver utilizando. E de altura, ela ficou com aproximadamente 21 centímetros, tá? Então, só para vocês terem essa base com relação à medida dela. Se você quiser fazer uma bolsa maior, é só você seguir aumentando aqui, fazendo mais carreiras e mantendo essa sequência de aumentos aqui. No caso, a próxima carreira seria de 7 pontos baixos e um aumento, a próxima 8 pontos baixos e um aumento e assim por diante, tá? Se quiser fazer menor também, faz menos carreiras. Então, eu já tô aqui com o meu fio pra gente fazer a terceira parte da nossa bolsa e eu vou fazer o nozinho inicial. Já contando o nozinho inicial, eu vou fazer um total de 8 correntinhas agora, tá? Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, tá? E agora, nada mais, o que a gente vai fazer agora, nada mais é do que ponto baixo vai e vem, tá? Então, aqui, eu vou fazer, pulando essa primeira correntinha, vou vir na próxima e vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar no final da carreira. Então, 3 pontos baixos, 4, 5, 6, e aqui o último no nozinho, 7. 7 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer pontos baixos novamente. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aqui na última. 7.
E eu vou seguir fazendo dessa forma, ponto baixo, vai e vem, até chegar na medida que eu preciso para fechar a parte de baixo da minha bolsa e a lateral dela. Então eu finalizei aqui a parte que vai ser o fundo e a lateral da minha bolsa, então eu trabalhei sempre em ponto baixo, vai e vem, e ficou dessa forma. Vou dobrar aqui para ficar mais fácil, ó. Não arrematei o meu fio, porque a gente vai utilizar ele agora para poder fazer a junção das partes. Então, como que eu fiz para saber a medida exata que eu faria o fundo da minha bolsa? Eu contei a quantidade de pontos que eu tinha aqui a partir da minha marcação. Então, eu contei aqui essa lateral, contei os pontos aqui embaixo. Então, como que eu fiz para contar os pontos aqui embaixo? Eu fui marcando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em cada voltinha dessa daqui, é um ponto que a gente vai fazer depois a costura. No total de pontos daqui, na lateral, na parte de baixo e nessa lateral, fechou com 39 pontos. Então, para dar exatamente certinho a quantidade de pontos aqui, eu fiz 39 carreiras. A hora que eu for costurar, vai ser 39 pontos daqui, com 39 pontos dessa frente da bolsa. Vai dar bem certinho a costura, tá? Com relação à medida, eu vou medir aqui com vocês. Vamos ver com quanto que ficou. Ó, não sei se vai aparecer no vídeo, mas ficou com, deixa eu só, ficou com 50 centímetros aqui no comprimento, tá? Ficou um tamanho bem grande para pegar realmente a lateral e o fundo da bolsa. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa daqui que eu já marquei, vou esconder tanto esse fio quanto esse daqui na parte de trás. Então, a parte da frente da minha bolsa vai ser essa daqui que tem esse detalhe aqui do nosso início. E essa parte vai ser a parte interna da bolsa. Então, eu vou esconder essa ponta e essa ponta dentro dessa parte aqui que vai ficar para dentro da bolsa. Então, eu já escondi aqui as duas pontinhas, escondi por dentro dos pontos e passei um pouquinho de cola. Então, agora como que eu vou fazer? Vou pegar aqui meu fundo, vou vir aqui com a minha agulha. Esse aqui é o último pontinho, ó, do vão que eu vou deixar para abertura da bolsa. Então, eu vou pegar aqui a partir desse ponto aqui. Ao invés de passar minha agulha embaixo de todo o ponto, eu vou pegar somente a alcinha de trás. Vou vir aqui com essa alcinha do fio, quando a gente finalizou aqui essa parte da bolsa. Vou trazer ele para frente. E eu vou trabalhar agora com pontos baixíssimos. Então, como que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, ó, as duas partes e vou trabalhar com pontos baixíssimos. Então, eu trouxe meu fio para frente, agora eu vou vir no próximo ponto, pegando somente a alcinha de trás e junto com o próximo ponto da lateral da minha bolsa. Laço meu fio, faço um baixíssimo. No próximo, pego somente a alcinha de trás, com essa alcinha de trás aqui do próximo ponto, trago o fio, faço um baixíssimo. No próximo, alcinha de trás com a alcinha da lateral, laço o fio, faço um baixíssimo. Por que que eu pego a alcinha de trás? Porque ele vai ficando com esse detalhe aqui, ó. Então, fica bem legal. E é interessante que você dê início aqui a essa costura já com o fio que você finalizou o fundo da bolsa, para você ter a garantia de que vai ficar bem costuradinho, tá? Vou dar a sequência aqui, pegando a alcinha de trás, com a alcinha de trás aqui do outro ponto, laço, faço um baixíssimo. E eu vou fazendo assim por toda a volta da bolsa, tá? Então, aqui até embaixo é a mesma coisa. Vou fazendo pontos baixíssimos, ele vai dar bem certinho a quantidade de pontos, tá? Venho aqui trazendo, ó. Cheguei no último ponto aqui, vou pegar a alcinha de trás com a laçada da próxima do fundo da bolsa e faço um baixíssimo. Agora, cheguei no fundo da minha bolsa, vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui foi meu último ponto, então eu vou vir aqui, ó, e vou pegar um da bolsa da frente e o outro aqui que é o próximo do fundo da minha bolsa. Faço um baixíssimo. No próximo, essa próxima voltinha, com essa próxima voltinha, um baixíssimo. Essa próxima voltinha, com essa próxima voltinha
um baixíssimo. E assim eu vou fazendo até chegar na outra ponta. Então, tô chegando aqui no final, ó, vou fazer aqui mais um, pegando da frente da bolsa, com o fundo da bolsa, faço um baixíssimo. E agora eu vou fazer o último aqui bem do cantinho, para começar a fazer agora a outra lateral. Agora eu vou continuar pegando a alcinha de trás, com a alcinha de trás aqui do próximo, alcinha de trás, com o ponto do próximo, alcinha de trás, com o do próximo, e eu vou seguir fazendo até chegar no final. Alcinha de trás, com alcinha de trás do próximo, olhando sempre em pontos baixíssimos essa costura, tá? E assim eu vou fazendo até chegar ali na outra ponta. E aqui, finalizei o último ponto baixíssimo, tá? Vou arrematar o meu fio agora. Arremato um pedaço dele aqui. Vou puxar. E agora eu vou trazer ele aqui para a parte de trás, pra gente poder esconder, tá? Então, tanto essa ponta quanto essa ponta, eu vou esconder aqui por dentro da bolsa, da mesma forma que eu fiz com a lateral da bolsa, com a frente da bolsa. Ó, e ela tá ficando dessa forma. E agora eu vou costurar a outra parte aqui da mesma forma. Então, eu vou pegar um pedacinho de fio aqui e vou seguir costurando aqui em toda a lateral dela. Então, tá aqui a minha outra parte, eu vou fazer os arremates dos fios, lembrando sempre de deixar esse detalhe para a parte da frente, igual eu deixei aqui nesse outro lado, ó, para a parte da frente. Fiz a costura em pontos baixíssimos, olha que bonito que fica esse acabamento. Vou fazer do outro lado por aqui. Quando eu finalizar, eu volto pra gente dar sequência. Então, eu finalizei a minha costura aqui das partes, e é assim que fica depois que a gente faz a costura dos dois lados, tá? Então, aqui ficou a abertura da nossa bolsa. Depois, a gente vai fechar ela aqui, vai colocar um fecho nela. E agora a gente vai fazer um detalhe aqui nessa bordinha para dar um acabamento a mais, tá? Eu vou tirar aqui já os meus marcadores, agora eu não vou mais precisar deles. Agora, pra gente fazer um acabamento final aqui na bordinha, eu vou pegar o meu fio, vou vir aqui no primeiro ponto, vou pegar a alcinha de trás também, tá? Pra gente poder deixar o mesmo acabamento. Então, ele vai vir aqui de baixo, da lateral até aqui em cima, com esse mesmo acabamento, tá? Então, vou pegar na alcinha de trás, vou puxar, vou fazer um ponto baixo. E aqui a gente vai fazer aquele acabamento ponto caranguejo, que é voltando para trás, né? Então, eu fiz um ponto baixo aqui, comecei do lado esquerdo da minha peça, vou fazer um ponto no ponto anterior, vou colocar a minha agulha, faço um ponto baixo, que é o ponto caranguejo. Venho no ponto anterior, laço o fio, faço mais um ponto baixo. E eu vou fazendo em todos os pontos um ponto caranguejo, ó, ele vai ficando com esse detalhe. Ele é ponto caranguejo justamente porque a gente faz ele ao contrário, né? Normalmente, para quem é destro, a gente começa aqui do lado direito e vem vindo pro lado esquerdo. Então, a gente faz aqui ao contrário, a gente começa do lado esquerdo e vem vindo pro direito, tá? Por isso que ele é caranguejo. Então, eu venho aqui no ponto anterior, laço o fio e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer dessa forma aqui até o final. Quando eu finalizar, eu volto pra gente dar sequência na nossa bolsa. Então, eu finalizei a bolsa Luna e ela ficou dessa forma. Aqui eu coloquei um fecho costurável, ó, normal. Costurei ele aqui dos dois lados pra poder fechar. E eu fiz essa alça de mão aqui. Coloquei um mosquetão na alça para poder prender aqui na lateral da bolsa e ele ficou dessa forma. Se você quiser aprender a fazer essa alça de mão, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você consegue encontrar lá no meu Instagram. E chegamos ao final do tutorial da bolsa Luna e eu espero que você tenha gostado de produzir a sua.
Já me conta nos comentários qual a parte que você mais gostou de produzir. E não esquece de me marcar lá no Instagram, @BrunaSouzaCrochê. Se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e não esquece de curtir esse vídeo. É muito importante para mim e isso me ajuda também a saber se eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Até a próxima aula!